Por que administrar medicamentos usando a água é melhor do que na ração? Vamos mostrar agora na capacitação em suinocultura. Vamos abordar agora a medicação via água na suinocultura. É uma das formas que vem sendo mais difundida no Brasil nos últimos anos. E a gente vai abordar vários aspectos relacionados aos cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de medicação, as diferenças dela em relação às outras medicações orais e a importância dela no contexto geral da produção de suínos. A medicação via água ela pode ser usada estrategicamente em diferentes fases, sem necessidade de fabricar rações diferenciadas. E isso é importante na rotina da fábrica. Muitas vezes a fábrica é obrigada a fazer uma mesma ração, mesma formulação, só que com ou sem medicamento, em função da necessidade de medicar aqueles animais naquele lote. Então, mais ou menos nesse gráfico dá para perceber, por exemplo, se a gente trabalhar com um programa de alimentação dessa forma, uma ração na fase de terminação, né, em 12 dias de inicial, 20 dias de crescimento 1, 15 dias de crescimento 2 e mais 40 dias de terminação, isso é um exemplo, existem vários programas, mas isso é um exemplo. Vocês observem que nem sempre eu vou conseguir uma medicação muitas vezes eu vou ter que trabalhar com a medicação contínua para pegar determinado período nessas fases aqui, quando eu trabalho com a medicação via ração, né? Na mesma forma, se eu pegar, por exemplo, eu quero fazer um choque na fase de crescimento 2, né, que dura durante 15 dias aqui. Se eu quiser fazer um choque na ração, nessa fase, eu vou precisar trabalhar com a ração medicada durante os 15 dias, a não ser que eu queira fazer 2 rações. E aí isso aí vai ter a questão dos silos, vai ter a questão das linhas, se eu vou ter silo para fazer 2 rações nessa fase. Muitas vezes tem que trabalhar até com ração ensacada, né? Então isso tira uma certa praticidade. Por outro lado, se eu puder trabalhar com medicação via água aqui, eu além de reduzir o meu período de medicação, que eu posso trabalhar aí com em torno de 5, 7 dias, eu ainda mantenho a minha ração da mesma forma, sem ter que alterar o meu programa de rações. Por outro lado, quando a gente trabalha, por exemplo, com animais na fase de terminação, né, e a fase de terminação é uma fase bem extensa, dependendo até da idade que eu vou abater esses animais. Normalmente eu abate os animais, por exemplo, no produtor independente, que gira em torno de 150 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa ração terminação eu uso ela durante 40 dias. Então é uma ração que na fase final, pelo menos nos últimos 20 dias, ela não pode ter qualquer tipo de medicamento. Então como é que eu vou fazer, por exemplo, se eu tiver um surto de problema aqui, ou se a minha doença, a doença na granja se comportar de uma forma que eu precisaria entrar com alguma medicação aí entre 110 a 120 dias, que é uma fase ainda anterior ao abate, mas aí eu teria que ou colocar uma outra ração, uma ração terminação medicada, ou uma ração T1 de repente, ou então eu trabalho mesmo com a medicação via água aqui, que eu tenho a segurança de que os animais que estão saindo para o abate não têm resíduos e eu estou respeitando o período de carência dos antibióticos. A medicação via água pode ser usada ainda, nós temos uma maior flexibilidade na administração de medicamentos, né, as medicações estratégicas em impulso, ou seja, aquelas que a gente consegue, inclusive, além de reduzir custo, fazer com que os animais tenham uma exposição controlada às doenças, ao invés de a gente ter uma medicação contínua em que o animal ele praticamente não consegue desenvolver a própria imunidade contra o agente bacteriano em função de que ele está sendo medicado constantemente. Então a gente consegue janelas, que a gente chama de janelas imunológicas, que são momentos em que a gente não usa medicação e que o animal se expõe à bactéria e consegue desenvolver suas próprias defesas imunológicas. E aí depois a gente entra novamente com a medicação, evitando que o animal adoeça com essa exposição. Então a medicação via água, ela dá uma maior flexibilidade com relação a isso. E uma outra questão importante é a maior autonomia para o veterinário de campo diferenciar as medicações em grandes status diferentes. Isso aí vale muito para as integrações. Quando a gente tem granjas diferentes, situações diferentes, então nós temos... mesmo num sistema igual, num mesmo sistema de uma mesma empresa, de uma integração, por exemplo, a gente vai ter granjas em regiões diferentes
e que vão ter tipos de agentes presentes diferentes, né, com cepas diferentes, cada granja vai ter, cada granja tem a sua microbiotia. Existem interações diferentes entre as doenças também, as manifestações são diferentes, né, a morbidade, como a doença se manifesta também é diferente de uma granja para outra. A fase de manifestação clínica, a severidade clínica, a resistência bacteriana, que também pode variar de uma granja para outra, e isso é muito dinâmico, isso aí pode variar ao longo do tempo também. Então, se a gente pegar como exemplo esse gráfico aqui, a gente observa que as UPLs, onde se produz os leitões, muitas vezes distribuem para várias terminações, e uma mesma terminação muitas vezes recebe leitões de várias UPLs, e isso faz com que a gente tenha uma salada de fruta em termos de infecções bacterianas e de manifestações de doenças. Ou seja, cada granja dessas aqui, ela vai ter um comportamento sanitário diferente da outra. E nesse sentido, se a gente tem a medicação via ração, nós teremos lá uma fábrica, muitas vezes uma fábrica de ração que vai atender todas essas granjas e que vai trabalhar com um programa só de medicação. Ou seja, nós estamos trabalhando com o mesmo programa para granjas diferentes, para situações diferentes. Estamos tratando igual granjas diferentes. E, consequentemente, a gente muitas vezes vai errar, vai ter problemas nos resultados, na performance de determinadas granjas. O desafio, então, quando a gente utiliza medicações via ração, num sistema em que as granjas têm status sanitários diferentes, é justamente essa padronização. A gente poderia substituir essas rações medicadas por medicação via água. Dessa forma, a gente consegue, então, uma personalização, digamos assim, da medicação em cada granja, adequando a cada granja. O desafio disso, o que é? É que nós muitas vezes não temos veterinários de campo suficiente, sanitaristas, que possam acompanhar e adequar essas medicações em cada situação. Então, as indústrias muitas vezes preferem padronizar uma ração e atacar depois, pontualmente, os problemas que possam surgir em cada granja individualmente. Uma outra questão relacionada às vantagens da medicação via água é a flexibilidade na dosagem. Eu posso iniciar um tratamento como um tratamento de ataque com a posologia mais forte, né? Então, tratar os animais com uma dose maior inicialmente, justamente para baixar a pressão de infecção, para reduzir a mortalidade ou a morbidade da doença, e logo em seguida voltar à dosagem normal. Isso aí muitas vezes na medicação via ração torna-se inviável, porque eu teria que trabalhar com várias rações em um período muito curto. Uma outra questão é uma agilidade na substituição da medicação quando necessário. Então, muitas vezes, a gente não tem tempo para fazer o diagnóstico preciso. Então, precisa coletar material, enviar esse material para o laboratório para ver qual que é exatamente o agente que tá afetando o rebanho, ou mesmo o antibiograma para definir qual droga. Mas até que venha esse resultado, eu tenho que fazer algum tipo de medicação. Então, se eu verificar que essa medicação não está funcionando, com a medicação via água, eu consigo substituir mais rapidamente, com mais agilidade em relação à medicação via ração. E a possibilidade de tratamento de um grupo selecionado de animais em separado é o caso da baia hospital, né? Que infelizmente muitas vezes a gente observa essa situação, né? Que vai tratar a baia hospital com ração medicada, mas os animais ali têm normalmente a ração mal colocada, os animais ficam em situação crítica e alguns animais não consomem ração justamente porque estão doentes. Então, quando a gente trabalha aí com um reservatório específico para essa baia hospital, a gente consegue trabalhar com uma medicação mais segura para esses animais. Em resumo, as diferenças que a gente pode ver entre a medicação via água e via ração. Então, observa-se na questão da ingestão de medicamento, né? A medicação via água, quando a gente trabalha com ela, normalmente os animais consomem mais água do que ração quando estão doentes. Então, embora eles também reduzam o consumo de água, mas o consumo de ração é muito maior, então eu tenho uma ingestão do medicamento melhor na medicação via água. A resposta clínica, em função disso e em função da agilidade que eu tenho para implantar a medicação via água, ela também é mais rápida que a medicação via ração. O custo do tratamento é variável, vai depender da duração do tratamento da droga que eu estou utilizando numa situação ou noutra.
A mão de obra e praticidade, é óbvio que com a água, normalmente eu tenho eu posso iniciar rapidamente, mas ela tem a questão de que eu tenho que ter um funcionário preparado para aquela atividade, ele tem que ser treinado para aquilo e diariamente ele vai ter que fazer aquela medicação em determinados horários naqueles lotes. Enquanto que na fabricação de ração, eu formulo as minhas rações, coloco lá para serem produzidas e fica muito mais fácil entrar na rotina da fábrica de ração. Investimento adicional, normalmente na ração nós quase não temos investimento, ou no máximo vai se investir num silo, em algum equipamento ali para um silo extra para ter uma ração diferenciada. Já na medicação via água eu tenho que muitas vezes substituir o meu sistema de bebedouros ou adequar esse meu sistema de bebedouros ou mesmo implantar um sistema de reservatório ou um sistema de dosador de água. Então eu tenho que fazer um investimento. E os riscos? Na água tem risco de solubilidade dos produtos, principalmente, digamos assim, é o ponto que a gente tem que ter mais cuidado com a medicação via água. E na medicação via ração, a contaminação cruzada entre rações, como nós falamos anteriormente. Bom, uma questão muito importante quando a gente trabalha com medicação via água é o consumo de água dos animais. Esse é fundamental, a gente conhecer o consumo do lote que a gente vai tratar. Via de regra, o consumo de água ele é 2,5 a 3 vezes o consumo de ração que o animal faz. Então, se o animal está consumindo naquela fase 1 kg, ele vai estar de ração, ele vai estar consumindo em torno de 2,5 litros a 3 litros de água, ingerindo, né? Mas na prática, o que a gente muitas vezes usa em animais de crescimento, terminação de crescimento, é cada 100 litros de água para 1.000 quilos de peso vivo, ou 1 para 10, né, em termos de proporção de água para peso vivo dos animais. Inúmeros fatores podem alterar essa quantidade, em alguns casos a relação de água para ração pode ser maior do que 5 para 1, e aí quando acontece isso, de ser muito maior, a gente tem que fazer a correção, primeiramente do desperdício, se for possível, ou desse consumo excessivo, se essa água não estiver sendo ingerida, né, isso é importante. E se for o caso, se ocorrer um desperdício muito grande, a gente tem que fazer a correção na própria dose, na própria quantidade de medicamento que a gente vai utilizar, na concentração desse produto para compensar esse desperdício, que pode girar entre 20% e 30%. O ideal é justamente medir. Hoje em dia, muitas granjas já trabalham com hidrômetros em determinados, junto com o dosador, ou hidrômetro na entrada do barracão. E isso aí serve como um parâmetro. Os animais deveriam estar consumindo em torno de 3 litros por dia, mas estão consumindo 4. Por quê? Porque o desperdício está muito grande, então tem que fazer uma correção dessa dose. Não, estão consumindo 2,5, 3, então não preciso fazer essa correção. Então é muito importante a gente ter isso aí em mente também. Eventualmente ou periodicamente, quando a gente trabalha com a medicação via água como rotina, medir esse consumo efetivo. Os fatores que podem afetar a quantidade de água consumida pelos animais, doenças, né? Então, obviamente que os animais, quando estão doentes, principalmente doenças respiratórias, que cruzam com febre, eles apresentam um consumo mais baixo de água. Um dado interessante é que animais que têm problemas de diarreia ou qualquer tipo de problema entérico, normalmente eles aumentam o consumo antes do aparecimento dos sintomas. Isso é uma característica que já foi observada em alguns trabalhos científicos e depois mantém o consumo normal ou reduzido quando o sintoma já se manifesta. O horário do dia, isso é fundamental. Quando a gente vai determinar o uso da medicação em determinado horário de dia, não durante as 24 horas do dia, é importante a gente conhecer como que se comporta o consumo como o suíno se comporta em relação ao consumo de água. Existe uma curva de consumo que ela se manifesta mais ou menos dessa forma. Você pode observar que o animal ele tem um consumo crescente a partir da manhã, cedo da manhã, e esse consumo vai sendo crescente até o final da tarde e depois ele reduz e no período da noite ele fica muito baixo esse consumo. Isso nos indica que em torno de 70% ou mais de 70% do consumo de água ele ocorre justamente no período que normalmente é o período de expediente da granja, que fica ao redor das 8 e 18 horas. Então, esse é um dado importante quando a gente vai trabalhar com a medicação via água em determinado período do dia, quando não vai trabalhar durante as 24 horas.
Uma outra questão é a temperatura ambiente. Quanto mais alta a temperatura ambiente, maior vai ser o consumo e até mesmo o desperdício de água. Quanto mais baixa a temperatura ambiente, essa água também vai ser reduzir o consumo. A temperatura da água, o ideal é que ela esteja entre 10 e 26 graus, né, para o animal consumir mais, principalmente nos dias mais quentes. Se a água tiver com uma temperatura muito elevada, vai reduzir o consumo também, principalmente no verão. Uma outra questão importantíssima são os bebedouros, né? O número de animais por bebedouro, né? O tipo de bebedouro e o manejo que eu vou trabalhar. Normalmente a gente trabalha com 10 a 15 animais por bebedouro, no máximo 15 animais por bebedouro, seja ele chupeta ou taça. O tipo de bebedouro não obrigatoriamente vai ser um fator que vai limitar o uso da medicação via água, mas a gente vai ter um manejo diferenciado também. Quando a gente trabalha com bebedouro tipo chupeta, é importante a gente observar algumas características. O bebedouro ele tem que ter uma vazão, uma pressão adequada, ele tem que estar instalado adequadamente. Eu não posso ter uma vazão pequena ou mesmo bebedouros desgastados e que dificultem a apreensão por parte do animal. E eu trabalho normalmente com o bebedouro, a vazão dos bebedouros nessas quantidades. Leitões aí de maternidade 1 litro por dia, por minuto, desculpa, de creche, 1 litro por minuto. Leitões na fase de crescimento entre 25 e 50 quilos até 1,5 litro por minuto de vazão, que é uma coisa fácil de medir a vazão. E com suínos de 50 quilos até o abate, 1,7 a 2 litros por minuto. Essa é a recomendação que a gente tem tanto para o bebedouro chupeta quanto taça. Então, existem vários modelos no mercado. As características de um e de outro, o que a gente deve observar nos bebedouros tipo taça é que eles são bebedouros que exigem em determinados momentos manejo, porque o animal pode estercar dentro desses bebedouros e se ficarem sujos eles podem diminuir o consumo voluntário de ração e fazer com que o animal tenha restrição ao consumo de água, da mesma forma, a chupeta ela tem que ser adequada à fase, à idade do leitão e também a altura dela deve ser regulada conforme a altura dos animais. Então aqui tem vários tipos de regulagem da chupeta e da taça, né? Esse é um outro fator. Muitas vezes a gente vê taças instaladas nas granjas que não são reguláveis. Então se coloca numa altura padrão e isso em determinadas fases pode prejudicar o consumo de água. Então é importante a gente seguir essas dimensões, essas medidas em termos de altura dos bebedouros, tipo taça ou tipo chupeta, independente de quais sejam eles. A chupeta ela pode ser fixa com uma barra com regulagem na barra, ou ela pode ser pendular, mas sempre com a possibilidade de eu regular essa altura. E a taça também dentro do possível da gente regular a altura dela. Então, pontos de desperdício, vocês observam a chupeta com regulagem muito baixa, o animal pode ter desperdício maior. E a chupeta com regulagem correta, que é que o animal, que é na altura, mais ou menos na altura do dorso do animal, que o animal obriga-se a levantar um pouco a cabeça, essa é a melhor regulagem que faz com que os animais tenham um consumo melhor e um desperdício menor. Uma outra questão, né, além da chupeta baixa, também o número de bebedouros insuficientes. Se eu tenho um número de bebedouros insuficiente, eu vou ter muitos animais competindo para tomar água. E, consequentemente, eu vou ter uma restrição de alguns animais, uma má distribuição no consumo de água desses animais. Alguns animais vão permanecer menos tempo do bebedouro em função da disputa e, consequentemente, eu vou ter problemas na distribuição da minha medicação nesse lote e até mesmo no conforto dos animais na ingestão de água. A questão da higiene é muito importante a gente observar nesses bebedouros tipo taça um manejo frequente da higiene para que não inibam o consumo de água. A composição da ração, tanto em proteína bruta, aminoácidos e sal, também pode interferir no consumo de água, né? Embora só em casos extremos aí que ela vai trazer maiores complicações, mas ela pode também interferir. E a qualidade da água. Águas duras, águas ácidas ou alcalinas também podem interferir no consumo de água. Algumas premissas técnicas para o uso de medicamentos via água, dentre elas a gente pode citar
o uso do medicamento correto, e essas premissas, na verdade, não valem somente para medicação via água, mas para qualquer tipo de medicação, né? Então, primeiramente, observar a doença que nós estamos tentando combater e se existe especificidade daquele produto em relação a essa doença. Preferentemente fazer um antibiograma, se não for imediato, pelo menos para monitorar se nós estamos usando a droga adequada. A questão da solubilidade do produto é muito importante, então usar produtos que sejam realmente solúveis. E quando a gente fala em solubilidade, é muito importante observar o seguinte, que às vezes o produto ele se dissolve na água, mas ele não tem a indicação para ser usado na água. Então ele muitas vezes dissolve, mas ele não tem estabilidade na água. Então é muito importante vir a informação na bula se esse produto realmente pode ser utilizado na água. Se não vier essa informação, que é uma informação que ela é atestada e registrada no Ministério da Agricultura, a gente não deve usar uma droga que não seja destinada a uso em água. Existem drogas que são destinadas a mesmo produto, pode ser usado na água e na ração, né? São drogas, digamos assim, flex, né? Que podem ser usadas tanto em uma quanto em outras, mesmo produto. E existem produtos que são específicos, ou somente para ração ou somente para água, né? E às vezes a gente utiliza esses produtos para ração na água, achando que eles vão ter efeito porque eles se dissolvem na água, mas na verdade eles não têm estabilidade na água. Então é muito importante a gente observar se existe esse registro na bula do produto, no rótulo do produto.